Você sabia que o Piauí guarda um dos maiores mistérios da história humana, com pinturas rupestres que podem ser mais antigas que qualquer outra nas Américas? Que ele abriga o único delta em mar aberto de todo o continente, um labirinto vivo de rios e ilhas que muda constantemente de forma, e que no seu interior existem paisagens tão secas e extremas que parecem outro planeta, longe da imagem tropical do Brasil? O Piauí não é apenas um ponto esquecido no mapa. É calor acima dos 40 graus, terra rachada pela seca e uma geografia que desafia todas as regras. E é exatamente esse Brasil que quase ninguém conhece que a gente revela aqui no Vá Descobrir. Prepare-se, porque hoje você vai descobrir 35 fatos impressionantes que vão mudar completamente a sua visão sobre esse lugar. O litoral mais curto, mas mais raro do Brasil, com apenas cerca de 66 quilômetros de litoral, o Piauí possui a menor faixa costeira de todo o Brasil. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Esse pequeno trecho concentra uma complexidade ecológica que estados com 10 vezes mais costa não conseguem igualar. Manguezais, dunas móveis, rios e mar se encontram em um espaço comprimido, criando um mosaico geográfico raro. É um litoral que desafia a lógica. Em vez de grandes cidades e urbanização massiva, o que domina é o vazio, o silêncio e a natureza bruta. É como se o Brasil tivesse guardado sua costa mais selvagem exatamente no menor espaço possível. 34. O único delta em mar aberto das Américas, o Parnaíba River forma algo praticamente único no planeta. Um delta em mar aberto. Diferente dos deltas comuns que desaguam em baías fechadas, aqui o rio se fragmenta diretamente no oceano, criando mais de 70 ilhas e centenas de canais. Na prática, é um labirinto vivo. A água doce e salgada se misturam, mudando de cor, densidade e fluxo ao longo do dia. Navegar ali não é apenas geografia, é estratégia. Um erro de rota e você entra em um canal sem saída. É um dos sistemas mais complexos e menos compreendidos do continente. 33. O ponto de encontro de 3 Brasis diferentes, o Piauí não pertence a um único Brasil. Ele é uma zona de transição entre 3 gigantes ecológicos: Amazônia, Cerrado e Caatinga. Em poucos quilômetros, a paisagem pode mudar de vegetação densa para arbustos secos e depois para campos abertos. Esse fenômeno cria um território instável, onde nenhuma regra ecológica é absoluta. Espécies se misturam, climas se chocam e o ambiente está sempre em adaptação. É como se 3 países diferentes disputassem o mesmo espaço e nenhum deles tivesse controle total. 32. O semiárido que parece outro planeta, grande parte do Piauí está dentro do semiárido, mas não do jeito que você imagina. Aqui, o solo pode rachar como cerâmica sob o sol, e a vegetação parece lutar pela sobrevivência a cada estação. Em alguns pontos, a paisagem lembra mais Marte do que o Brasil tropical. A chuva não é garantida. Quando vem, transforma tudo em verde por algumas semanas. Quando não vem, o cenário se torna quase inóspito. É um ambiente de extremos, onde a vida não apenas existe, ela resiste. 31. Rios que desaparecem e depois voltam. No Piauí, nem todos os rios são permanentes, muitos são intermitentes, aparecem durante a chuva e simplesmente desaparecem meses depois. O leito continua lá, mas sem água, como uma cicatriz na terra. Quando a chuva retorna, tudo muda em questão de horas. O que era um caminho seco vira um fluxo poderoso. Essa instabilidade cria um dos sistemas hidrológicos mais imprevisíveis do Brasil. Aqui, até a água segue regras diferentes. 30. Um calor que redefine o que é extremo.
Temperaturas acima de 40 graus Celsius não são exceção no Piauí. São parte da rotina em certas regiões. Mas o mais impressionante não é apenas o número no termômetro, e sim a sensação térmica amplificada pela baixa umidade e pelo solo quente. O calor não apenas incomoda, ele molda o território. Determina onde as pessoas vivem, o que plantam e até quando saem de casa. É uma força invisível que dita o ritmo da vida. No Piauí, o clima não é cenário, é protagonista. 29. As dunas que se movem como um organismo vivo. No litoral do Piauí, especialmente próximo ao delta do Parnaíba, existem campos de dunas que não são estáticos. Elas se deslocam lentamente ao longo dos anos, empurradas por ventos constantes vindos do oceano. Algumas podem avançar vários metros por ano, engolindo vegetação, trilhas e até estruturas humanas. Mas o mais impressionante é que essas dunas não são apenas montes de areia. Elas funcionam como sistemas dinâmicos, mudando de forma, altura e direção dependendo da estação. O que hoje é um corredor aberto, amanhã pode ser um bloqueio completo. É como caminhar sobre algo que nunca é exatamente o mesmo duas vezes. 28. O rio que cria ilhas e depois as destrói. O Parnaíba River não apenas deságua no mar, ele constantemente redesenha o território. Sedimentos trazidos de centenas de quilômetros rio acima são depositados na foz, formando ilhas que surgem quase do nada. Mas esse processo não é permanente. Correntes, marés e tempestades podem erodir essas mesmas ilhas em poucos anos. O resultado é um mapa em constante transformação, onde o que existe hoje pode desaparecer amanhã. É um dos poucos lugares do Brasil onde a geografia não é fixa, mas sim um processo em andamento, quase como se o próprio estado ainda estivesse sendo construído. 27. A floresta que cresce dentro da água salgada. Nos manguezais do litoral piauiense, árvores crescem diretamente em água salobra, com raízes expostas que parecem esculturas naturais. Esse ambiente híbrido, nem totalmente terrestre, nem totalmente marinho, cria um dos ecossistemas mais produtivos do planeta. O curioso é que essas árvores filtram sal, estabilizam o solo e criam abrigo para centenas de espécies. É um sistema de sobrevivência altamente especializado. Enquanto outras plantas morreriam em dias, aqui a vida prospera em condições que parecem impossíveis. É como se a natureza tivesse encontrado uma forma de existir exatamente onde nada deveria existir. 26. O parque onde a história humana começa antes do esperado. O Serra da Capivara National Park guarda registros que desafiam tudo o que se ensinava sobre a ocupação das Américas. Pinturas rupestres com mais de 20 mil anos sugerem que humanos estavam ali muito antes do que os modelos tradicionais indicavam. Essas imagens não são simples desenhos. Elas mostram cenas de caça, rituais e organização social complexa. É um arquivo visual de um passado que não deveria existir, pelo menos segundo a ciência tradicional. O parque não é apenas um sítio arqueológico, é um ponto de ruptura no entendimento da história humana no continente. 25. As rochas que parecem esculpidas por uma inteligência invisível. Em várias regiões do interior do Piauí, formações rochosas surgem com formatos tão precisos que parecem ter sido talhadas manualmente. Na realidade, são resultado de milhões de anos de erosão diferencial, onde vento, água e temperatura removem as partes mais frágeis da rocha. O resultado são estruturas com curvas, colunas e superfícies lisas que desafiam a lógica natural. Algumas lembram cidades abandonadas, outras parecem esculturas gigantes. É a prova de que o tempo, quando atua por milhões de anos, consegue produzir obras mais complexas do que qualquer engenharia humana. 24. O solo que muda de cor como um mapa geológico exposto. Em determinadas áreas do Piauí, o chão revela tons que vão do vermelho intenso ao amarelo e ao cinza claro. Essa variação não é estética, é geológica.
Cada cor representa uma composição mineral diferente e uma história específica de formação. É como se o subsolo estivesse exposto, contando sua própria cronologia. O vermelho indica a oxidação de ferro, o amarelo aponta para processos químicos distintos e o cinza revela camadas mais antigas. Caminhar por essas áreas é literalmente atravessar milhões de anos de história da Terra em poucos passos. 23. Um dos céus mais limpos do Brasil. Longe de grandes centros urbanos, o interior do Piauí possui níveis extremamente baixos de poluição luminosa. Isso transforma o céu noturno em um espetáculo raro. Milhares de estrelas visíveis a olho nu, com nitidez impressionante. Mas não é apenas bonito, é estratégico. Regiões assim são ideais para observação astronômica e estudos científicos. O que para muitos é apenas um céu estrelado, para a ciência é um laboratório natural. Em um mundo cada vez mais iluminado artificialmente, lugares como esse se tornam cada vez mais raros e valiosos. 22. A chuva que transforma o cenário em questão de dias. Durante meses, o semiárido piauiense pode parecer morto, solo seco, vegetação retraída, rios vazios. Mas quando a chuva chega, a transformação é quase instantânea. Em poucos dias, o que era cinza se torna verde. Plantas brotam rapidamente, animais reaparecem e cursos de água voltam a fluir. É um ciclo extremo de escassez e abundância. Essa capacidade de resposta rápida mostra como o ecossistema está adaptado a condições imprevisíveis. Aqui, a vida não segue um ritmo constante, ela explode quando tem oportunidade. 21. As cavernas que escondem um mundo subterrâneo desconhecido. O Piauí abriga inúmeras cavernas ainda pouco exploradas, muitas delas localizadas em áreas remotas. Esses sistemas subterrâneos formam redes complexas de galerias, algumas com quilômetros de extensão. Dentro delas, o ambiente é completamente diferente da superfície. Temperatura estável, ausência de luz e ecossistemas únicos. Espécies adaptadas à escuridão vivem ali, isoladas do mundo exterior. É um universo paralelo escondido sob os pés, onde cada descoberta pode revelar algo completamente novo para a ciência. 20. O território onde a geografia ainda está em formação. Diferente de regiões estáveis, o Piauí apresenta áreas onde processos naturais ainda estão moldando o terreno de forma ativa. Erosão, sedimentação e mudanças climáticas continuam alterando rios, dunas e solos em tempo real. E isso significa que o mapa do estado não é definitivo. Pequenas mudanças acumuladas ao longo dos anos podem redesenhar paisagens inteiras. É raro encontrar um lugar onde a geografia não seja apenas história, mas presente contínuo. No Piauí, a terra ainda está trabalhando. 19. O rio que atravessa quase o estado inteiro como uma coluna vertebral. O Parnaíba River não é apenas um rio, é a espinha dorsal do Piauí. Com mais de 1.400 quilômetros de extensão, ele corta o território de sul a norte, funcionando como um eixo natural que organiza cidades, agricultura e vida humana. Para entender sua escala, ele drena uma bacia de mais de 340 mil km², maior que muitos países. Mas o mais impressionante é sua dualidade. No interior, ele é fonte de sobrevivência em meio ao semiárido. Já próximo ao litoral, ele se fragmenta em dezenas de canais, criando o famoso delta. É como se um único rio desempenhasse dois papéis completamente diferentes, um no sertão, outro no oceano. 18. O encontro invisível entre águas doces e salgadas. No litoral do Piauí, o encontro entre o rio e o mar não é uma linha clara, é uma zona de conflito constante. As águas do Parnaíba River entram no oceano carregando sedimentos, enquanto as marés empurram água salgada para dentro do continente. Esse choque cria um sistema instável, onde a salinidade muda ao longo do dia. Em certos pontos, a água pode ser doce pela manhã e salobra à tarde.
Esse fenômeno influencia tudo: vegetação, fauna e até a pesca. É um equilíbrio delicado, onde qualquer mudança de maré altera completamente o ambiente. Um verdadeiro campo de batalha invisível entre dois mundos. 17. As ilhas, que funcionam como labirintos naturais. No delta do Parnaíba, mais de 70 ilhas formam um dos sistemas mais complexos do Brasil, mas não pense em ilhas isoladas como no Caribe. Aqui, elas estão conectadas por canais estreitos, manguezais densos e caminhos que mudam com a maré. Navegar por esse território é quase como entrar em um labirinto vivo. Sem conhecimento local, é fácil se perder entre bifurcações que parecem idênticas. O GPS muitas vezes falha devido à dinâmica constante da região. É um ambiente que exige leitura de marés, ventos e correntes. Aqui, geografia não é só mapa, é experiência. 16. O vento constante que molda o litoral. No litoral piauiense, o vento não é apenas uma condição climática, é uma força geológica ativa. Durante grande parte do ano, ventos alísios sopram com intensidade suficiente para mover a areia, redesenhar dunas e influenciar a formação do terreno. Esse fluxo contínuo cria paisagens em constante transformação. Dunas surgem, crescem e desaparecem. Trilhas somem da noite para o dia. É um processo lento, mas implacável. O vento atua como um escultor invisível, moldando o litoral sem parar. É por isso que nenhuma paisagem ali é permanente. Tudo está em movimento, mesmo quando parece estático. 15. O solo que guarda água onde ninguém espera. Apesar do clima seco em grande parte do estado, o Piauí possui aquíferos subterrâneos que armazenam água em profundidades consideráveis. Essas reservas são invisíveis na superfície, mas essenciais para a sobrevivência de comunidades inteiras. Em algumas regiões, perfurações revelam água em locais onde tudo ao redor parece árido e morto. É um contraste extremo entre aparência e realidade. O solo funciona como um cofre natural, guardando recursos vitais escondidos. Sem esses aquíferos, grande parte do território seria simplesmente inabitável. 14. A vegetação que se defende como um sistema de guerra. Na caatinga piauiense, as plantas não apenas sobrevivem, elas se defendem. Espinhos, folhas reduzidas e cascas grossas são adaptações para minimizar perda de água e evitar predadores. Algumas espécies armazenam água em seus tecidos, outras simplesmente entram em estado de dormência durante a seca. É um ecossistema baseado em estratégia, onde cada planta possui mecanismos de resistência altamente especializados. Diferente da exuberância da Amazônia, aqui a vida é econômica, eficiente e preparada para o pior cenário possível. 13. A região onde a chuva decide tudo. No Piauí, a chuva não é apenas um fenômeno climático, é o fator que determina a economia, a agricultura e até o humor das comunidades. Um ano com boas chuvas significa colheita, água e estabilidade. Um ano seco pode significar perdas generalizadas. Essa dependência cria um ciclo de incerteza constante. Não existe previsibilidade total. O calendário agrícola não segue apenas datas, mas sinais da natureza. É uma relação direta entre o ser humano e o clima, onde cada temporada pode mudar completamente o destino de milhares de pessoas. 12. O calor que transforma o próprio ar. Em algumas regiões do Piauí, o calor é tão intenso que cria distorções visuais no horizonte. O ar quente sobe, formando miragens que fazem estradas parecerem molhadas e objetos parecerem flutuar. Esse fenômeno, comum em desertos, mostra o nível extremo das condições climáticas locais. Não é apenas desconforto, é alteração física da percepção. O ambiente se torna instável até para os sentidos humanos. É um lembrete de que o clima ali não é apenas quente, mas extremo a ponto de mudar a forma como vemos o mundo. 11. O território onde a seca não é exceção, é regra.
Diferente de outras regiões do Brasil, onde a seca é um evento ocasional, no Piauí ela faz parte da normalidade. Meses sem chuva não são raridade, mas padrão em muitas áreas. Esse cenário força adaptações em todos os níveis: agricultura, arquitetura e hábitos diários. Casas são construídas para dissipar calor, atividades são ajustadas ao clima e recursos são usados com extrema cautela. É um modo de vida moldado pela escassez, onde cada gota de água tem valor estratégico. 10. A fronteira climática que divide dois mundos. O Piauí está localizado em uma zona de transição climática entre áreas mais úmidas e o semiárido nordestino. Isso cria uma divisão invisível dentro do próprio estado. Ao norte, influências marítimas trazem mais umidade e vegetação mais densa. Ao sul e interior, o clima se torna progressivamente mais seco e extremo. É como atravessar dois mundos diferentes sem sair do mesmo território. Essa transição não é abrupta, mas gradual, e exatamente por isso tão fascinante. 9. A região onde o vento gera energia invisível em escala massiva. No norte do Piauí, especialmente próximo ao litoral, os ventos constantes não apenas moldam dunas, eles alimentam um dos maiores potenciais eólicos do Brasil. Turbinas gigantes transformam correntes de ar em eletricidade suficiente para abastecer cidades inteiras. Mas o mais impressionante é a regularidade. Diferente de outras regiões, onde o vento é instável, aqui ele sopra com consistência quase previsível durante boa parte do ano. E isso transforma o Piauí em uma futura potência energética silenciosa. Um lugar onde algo invisível, o vento, pode se tornar uma das maiores riquezas estratégicas do estado. 8. O subsolo que guarda riquezas que poucos enxergam. Sob a superfície aparentemente árida do Piauí, existem reservas minerais ainda pouco exploradas. Ferro, níquel e outros recursos estão presentes em diferentes regiões, mas muitos permanecem subutilizados por questões logísticas e econômicas. O contraste é impressionante. Na superfície, um território que parece pobre e seco. No subsolo, um potencial econômico significativo ainda adormecido. É como um cofre enterrado, onde a chave ainda não foi completamente utilizada. A geografia aqui não é apenas paisagem, é promessa futura. 7. A distância que isola regiões inteiras. O Piauí possui áreas tão remotas que a distância entre cidades pode ultrapassar centenas de quilômetros sem infraestrutura significativa no caminho. Estradas longas, pouca densidade populacional e clima extremo tornam o deslocamento um desafio constante. Esse isolamento cria bolsões onde o tempo parece passar mais devagar. Comunidades desenvolvem modos de vida próprios, adaptados à realidade local. Não é apenas uma questão de geografia física, mas também de geografia humana. A distância molda cultura, economia e até a forma como as pessoas enxergam o mundo. 6. O território onde a agricultura depende de precisão quase científica. Plantar no Piauí não é simplesmente semear e esperar. É necessário entender ciclos de chuva, tipos de solo e variações climáticas com precisão quase científica. Um erro de timing pode significar perda total da safra. Por isso, agricultores locais operam com estratégias que envolvem observação constante da natureza. Cada decisão é calculada. Em regiões mais secas, a agricultura se torna um jogo de risco, onde o sucesso depende de leitura ambiental e adaptação rápida. É produção sob pressão climática extrema. 5. A transformação silenciosa do cerrado piauiense. No sul do estado, áreas de cerrado vêm sendo transformadas em grandes polos agrícolas. Com tecnologia e irrigação, regiões antes consideradas improdutivas passaram a produzir grãos em larga escala. Mas essa transformação não é apenas econômica, é geográfica. O uso do solo altera o microclima, a vegetação e o equilíbrio ambiental. O que antes era um bioma natural, agora se torna um território modificado pela ação humana.
É um exemplo claro de como a geografia não é estática, mas moldada constantemente por decisões humanas. 4. O contraste entre vazio e concentração. Enquanto grandes áreas do Piauí possuem baixíssima densidade populacional, algumas cidades concentram grande parte da população e da atividade econômica. Esse contraste cria um estado com regiões quase desabitadas e outras relativamente densas. Esse padrão não é aleatório. Ele segue a disponibilidade de água, infraestrutura e oportunidades. Onde há recursos, há concentração. Onde não há, o vazio domina. É uma distribuição desigual que reflete diretamente as limitações impostas pela geografia física. 3. O potencial solar que pode redefinir o futuro do Estado. Com alta incidência de radiação solar durante praticamente todo o ano, o Piauí possui um dos maiores potenciais para a geração de energia solar no Brasil. Em algumas regiões, a quantidade de energia recebida do Sol é comparável a áreas desérticas do planeta. Isso abre uma possibilidade estratégica gigantesca. Painéis solares podem transformar áreas improdutivas em centros de geração energética. O que hoje é calor extremo pode se tornar riqueza sustentável. É a geografia sendo reinterpretada como vantagem. Teptuhai, Mot. 2. O estado que pode se tornar uma potência energética do Brasil, o Piauí reúne uma combinação rara: ventos constantes no litoral e radiação solar intensa no interior. Poucos lugares no mundo possuem essas duas fontes renováveis funcionando quase o ano inteiro com alta eficiência. Isso significa que, teoricamente, o Estado poderia produzir muito mais energia do que consome. Mas aqui está o ponto estratégico. Essa energia não é apenas para o Piauí. Ela pode ser exportada para outras regiões do Brasil, transformando o Estado em um hub energético nacional. Um território historicamente visto como periférico pode, no futuro, se tornar essencial para sustentar o crescimento de grandes centros urbanos. 1. Um dos lugares mais subestimados do Brasil e talvez o mais estratégico. Durante muito tempo, o Piauí foi visto como um estado distante, seco e com poucos recursos aparentes. Mas essa visão ignora um detalhe fundamental. Sua geografia é uma das mais complexas e estratégicas do país. Ele possui um delta único, múltiplos biomas, reservas subterrâneas, potencial energético e áreas ainda em transformação. É um território que combina passado geológico profundo com possibilidades futuras gigantescas. O mais intrigante é que tudo isso permanece relativamente desconhecido. Enquanto outros estados recebem atenção, o Piauí continua operando fora do radar, e talvez seja exatamente isso que o torna tão valioso. Porque, às vezes, o maior potencial está justamente onde quase ninguém está olhando. Agora que você chegou até aqui e descobriu 35 fatos que a maioria dos brasileiros nunca soube sobre a geografia, conta nos comentários qual deles mais te surpreendeu. Aposto que cada pessoa vai escolher um diferente, porque este estado é cheio de contrastes difíceis de acreditar. E se você quer continuar explorando o Brasil além do óbvio, inscreva-se no Vá Descobrir, deixe o like e ative as notificações. Cada apoio ajuda o canal a trazer novas histórias e curiosidades que quase ninguém conta. Nos vemos no próximo vídeo.